Lições bíblicas. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Lição 10. O cativeiro de Israel, Reino do Norte. Texto áureo. Vinde, e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Verdade prática. Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Leitura bíblica em classe. Segundo Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 14, 17 a 20 e 29. No ano 12º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. E Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então, o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra, e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala, e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins, para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: Não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos. Antes, endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e a suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes, andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses,
e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Introdução. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Ponto central. O Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. Tópico 1. Samaria é cercada pelo rei da Síria. 1. Israel sobre o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que, durante algum tempo, dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo, conforme a lei. 2. A traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. 3. A advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Síntese do tópico 1. Nossa natureza pode produzir perversão e maldade. Porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossas vidas. Tópico 2. Os pecados do povo e sua queda. 1. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente, esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias
cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer, e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, a prostituta, Israel, deixa seu marido, Deus, para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. 2. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Ouve esta palavra, vós vacas de Baçã, que estás no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Síntese do tópico 2. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Tópico 3. Os estrangeiros ocupam Samaria. 1. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não se comunicam com os samaritanos. 2. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana, ele anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. E, em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem, considerado indigno, que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Síntese do tópico 3. A mistura entre os povos, suas culturas e religiões pode enfraquecer a fé e a doutrina. Conclusão. Não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais, a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa, de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor, foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão.
Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a Sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência.